Mas o que que é o chamado aventura? O que que é essa coisa que acontece com a gente? Podem ser diversas coisas e, na verdade, existem vários chamados que a gente recebe durante a vida. Eles acontecem ao longo de toda a vida e, às vezes, vários ao mesmo tempo, não é meio um depois do outro, sabe? Em várias situações, a gente tem vários chamados para diversas coisas. Seja para a gente criar um novo hábito, seja para a gente sentir que está precisando mudar de vida mesmo e é algo maior precisa acontecer, como uma mudança de país. Mas em geral é um gatilho. A gente tem. Sinto que a primeira coisa do chamado aventura é uma sensação. É uma sensação de que algo meio está fora do lugar, sabe? Um desconforto, alguma coisa que você sente assim que tem alguma coisa aqui que não tá legal, que não tá certa. E aí a gente começa. O ideal, na verdade, seria que a gente começasse meio que a farejar aquilo, a intuir aquilo, porque vem já de um lugar mais profundo dentro da gente. Mas tem aquela nossa parte que racionaliza e que faz um monte de elucubração mental e que a gente vai aprendendo com o tempo como mudar. Mas esse primeiro desconforto, essa primeira sensação, essa primeira coisa de que há um desencaixe é o nosso primeiro gatilho. Sabe quando alguém termina um relacionamento, por exemplo, e aí depois de um tempo, passa muitos anos e a pessoa fala: Nossa, mas eu já sentia que tinha alguma coisa desencaixada desde um momento X que foi muito antes do término, mas muito antes. Então a gente tem esse, como se fosse uma antena, poderíamos dizer assim, que nos diz quando algo precisa começar a ser ajustado. E às vezes não é uma mudança muito grande, não. Às vezes é uma coisa pequenininha. Preciso tomar mais água. Tem um efeito grande, mas não é uma coisa tão ameaçadora à nossa existência, vamos dizer assim, né? Como é, por exemplo, o término de um relacionamento onde a gente está há muito tempo com uma pessoa, a gente acaba em um certo nível se fundindo a ela, e aí quando a gente não está mais com essa pessoa, dá uma sensação de perda de identidade, porque houve ali uma certa fusão por um tempo. Então a gente está um pouco associado àquela pessoa. E por isso parece que é algo que ameaça a nossa vida, porque em vários níveis a gente tem que morrer para aquela fusão, porque nós somos um indivíduo. E isso gera várias resistências e tudo mais. Então, esse gatilho é o que nos chama, é o que nos move, é o que nos diz: olha, tem algo que precisa acontecer aqui. Olha, eu quero viver mais vida, eu quero beber mais da vida, eu quero expandir, eu quero conhecer outras coisas, outras pessoas, outros lugares, outros sabores. Eh, Se a gente for pensar o chamado para aventura, é aquela coisa que você vê na vitrine, assim, e você quer comer. Ou aquela coisa que alguém te oferece e fala: isso eu não quero. Porque existem chamados para aventura que é legal a gente dizer não também, né? Por exemplo, digamos que eu esteja estudando para uma prova muito importante que eu queira muito fazer, que é algo que é o meu sonho. Imagina que alguém te chama um dia antes da prova para você e festar. Talvez você pense: nossa, seria tão legal, mas existe um objetivo mais importante que vai falar mais alto. Então, é muito importante a gente olhar para esse chamado. Ele é um chamado que vem de dentro para fora ou de fora para dentro? Isso nos ajuda muito a entender se o que está acontecendo está alinhado com a vida que a gente quer viver, né? E também se esse chamado ele está nos desafiando em algum nível, porque são chamados às vezes que parece que a gente está deixando, como é que eu vou dizer? São chamados que parece que a gente não vai agregar, não vai. É aquela coisa que às vezes a gente faz para agradar, é aquela coisa que às vezes a gente faz por um condicionamento social e tudo mais. Então, a gente poderia até dizer que existem chamados e existem chamados para a aventura. E o chamado para a aventura é o chamado da alma, é o chamado da mudança, da transformação interior, aquele chamado onde você sabe que você já não vai ser mais quem você era. É o chamado que quando você sente a vontade de mudar, você já não é mais quem você era. Acontece muito quando acontecem esses gatilhos que a gente sente essa resistência. E essa resistência é uma parte muito importante do processo, e nós vamos aprofundar isso.
Mas a verdade é que quando a gente tem essa sensação, nós já mudamos. Nós já não somos mais os mesmos. Algo na nossa alma já está sendo revelado. Uma parte de nós que a gente não conhecia já está sendo revelada. E quando eu fiquei muito tempo vivendo de uma determinada forma, fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões, chega uma hora que, quando eu recebo essa sensação, quando eu sinto isso é muito desconfortável, às vezes muito mais do que eu imaginei que pudesse ser. Então, é muito importante que a gente sempre preste atenção nisso. Eh, da onde que tá vindo? E por que que tá me causando tanto desconforto? Será que não é porque eu fiquei muito tempo fazendo do mesmo jeito? E agora a simples sensação de fazer diferente já me apavora, já me traz uma coisa diferente? Mas o fato é que tudo o que a gente precisa viver, tudo que nos expande e tudo que vai ser importante para a nossa experiência vai ser nos ofertado durante a nossa vida, porque isso é a natureza. Se a gente olha para a natureza, ela nunca é. Parece, se a gente olha, né, para uma floresta, por exemplo, parece que ela está meio parada ali, mas tem tanta vida acontecendo, tem tanta coisa que acontece naquele meio, e assim é a nossa vida. Ela é, ah, muito dinâmica, ela é feita para ser assim, porque só assim a gente cresce, no movimento. Tudo que é parado, uma água parada, ela começa a criar lodo, começa a ficar escura, não existe vida nessa água parada. Dificilmente você vai ver peixes numa água parada que não tem movimento. Então, tudo que tá parado perde vida. E é a mesma coisa com a gente. Se a gente fica naquele arroz com feijão por muitos anos, a gente pode fazer essa escolha. Isso é completamente permitido. Todo mundo tem a opção de fazer a escolha de não se mover, de ficar no mesmo lugar, de querer continuar a ter a mesma vida até o final. E tá tudo bem. Isso não é errado. Não existe nada de certo e errado nessa vida. Existe o que a gente escolhe fazer. E aí a nossa escolha pode partir desse lugar de exploração, desse lugar de eu quero beber mais vida, eu quero entender o que é esse desconforto que está acontecendo comigo e passar disso. Eu quero viver outras coisas, eu sinto essa dor e eu preciso entender o que é. Eu quero elaborar, eu quero sair disso, eu quero estar num lugar de alegria, de curiosidade e fazer e tomar essa decisão. E quando a gente toma a decisão por si só, a gente já muda algo dentro da gente e a vida se encarrega de trazer esse movimento. Então, é muito importante que a gente esteja consciente das nossas jornadas, das escolhas que a gente faz, para que quando a gente chegue lá no final dessa grande travessia que é a vida, a gente olhe para trás e tenha valido a pena, sabe? Quando eu olho para trás e digo assim, olha, eu gostei de viver minha vida, eu gostei de ser eu gostei, gostei. E tenho orgulho, no bom sentido, eh, de ter escolhido o que eu escolhi. Então, se apropriar desse poder de escolha, de sentir algo dentro, de sentir esse convite de mudança e dizer sim, é um ato heróico. E por isso que Joseph Campbell chamou a jornada do herói de jornada do herói, porque é um ato heróico. A gente olhar para nós mesmos com profundidade, com verdade e querer caminhar esse caminho que nem sempre é tão simples, mas é recompensador, exige atos heróicos da nossa parte, porque a gente entra em contato com muitas coisas que não são tão boas assim, mas as coisas que a gente acessa dentro da gente, a força e o poder, não tem preço. Então, não é tão fácil e tão simples assim aceitar o chamado aventura, mas todos nós, todos, gostamos de nos aventurar.